pelo departamento conosco. Muito obrigada. A satisfação é toda minha. É uma honra estar aqui, gente. Na verdade, foi uma grata surpresa quando eu recebi o convite do professor Márcio para estar com vocês no congresso da Sojimig, e fiquei mais feliz ainda quando eu recebi um convite da professora Fabienne para estar aqui com vocês. A gente teve uma dificuldade aí em acertar e conciliar as agendas, né, Fabienne? Mas ainda bem que deu certo, estamos aqui numa manhã científica e para mim é uma honra. A honra é toda nossa. Então, pessoal, bom dia a todos, bom dia a todas. Hoje são 14 de julho de 2023. Hoje a gente tem o prazer de receber a doutora Ana Valéria Leodini de Moraes, médica especialista em tocoginecologia pela Febrasgo, mestre e doutoranda em Ciências da Saúde, do Departamento Tocoginecologia? Isso mesmo. Tocoginecologia da Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp, Departamento de Tocoginecologia da Faculdade de Ciências Médicas do CAISM, membro do Conselho de Mídias Sociais da SOBRAC e membro da International Society of Gynecology and Endocrinology. Ela vai apresentar para a gente a aula sobre novos contraceptivos e logo após eu, Eduardo Siqueira Fernandes, professor adjunto do Departamento de Ginecologia e Obstetrícia da Faculdade de Medicina da UFMG, farei as moderações. Muito obrigado, doutora. Sou eu quem agradeço a presença de todos. Eu preparei uma aula bem abrangente, um pouquinho mais longa do que a que eu apresentei na Sojimig, porque no congresso a gente tem um tempo muito restrito. Eu também não sabia o público para quem eu iria apresentar, então fiz uma aula, o início dela um pouquinho mais conceitual, e no final a gente coloca tudo isso para discussão. Então, novamente, eu agradeço o convite feito pela professora Fabienne. É um prazer estar aqui numa manhã científica para falar de um assunto tão interessante e tão importante para a nossa prática clínica diária, especialmente para aquela população de maior vulnerabilidade. Eu aproveito para lembrar que eu não tenho nenhum conflito de interesse para essa apresentação e que todas as evidências que eu apresentarei aqui hoje estão amparadas pelas principais sociedades e consensos mundiais. É sempre importante lembrar que as evidências atuais mostram que quando as pessoas têm acesso aos serviços de planejamento familiar, há uma ruptura no ciclo da pobreza, um desbloqueio do ciclo de empoderamento e prosperidade que beneficiam todo mundo. E, com isso, mais meninas são capazes de concluir a educação escolar, mais meninas têm melhores oportunidades de emprego e de explorar o trabalho fora de casa, e isso propicia um futuro melhor para elas, para nós e para toda a nossa comunidade. Só para se ter uma ideia, esses são os dados mundiais atuais, onde 218 milhões de mulheres têm uma necessidade não atendida de contracepção. E todos os dias, aproximadamente 810 mulheres morrem de causas evitáveis relacionadas à gravidez e ao parto. Então, se o acesso e a aceitabilidade fossem 100%, nós teríamos potencialmente uma redução em cerca de 76 milhões de gestações indesejadas todo ano, 46 milhões de abortos todo ano, 26 milhões de abortos clandestinos todo ano e 70 mil mortes maternas reduzidas por ano. Então, vejam o impacto desses estudos em novas modalidades que atendam a todos os preceitos e a condição de vida do casal. Por quê? Antes de mais nada, toda inovação deve respeitar alguns preceitos que vão além dos critérios de elegibilidade da OMS, como o perfil da mulher, a idade, a profissão, a condição financeira, o contexto onde essa mulher está inserida, ou seja, preferências e desejos, objetivos, fases de vida, as barreiras sociais, religiosas, político-culturais, o baixo conhecimento, os mitos sobre alguns métodos e, acima de tudo, o acesso.
e as preocupações com o método sobre eficácia, segurança, benefícios extracontraceptivos, reversibilidade no momento mais oportuno, o custo e até mesmo proteção contra infecções sexualmente transmissíveis e, lógico, sempre respeitando as contraindicações médicas. Isso sempre melhora a adesão ao método escolhido, deixa a mulher mais satisfeita e segura com a sua escolha e, por conta da continuação do uso que deve ser próxima do ideal, esses preceitos devem ser sempre lembrados quando pensamos numa inovação. Só para se ter uma ideia, essa é uma pesquisa onde 57 milhões de mulheres foram consultadas e no Brasil, vejam que interessante, a maioria das mulheres procura por métodos contraceptivos modernos que se adequem ao estilo de vida, à rotina do casal e, de acordo com esses dados, a preferência nacional é a via oral, talvez por ser mais acessível, por estar mais disponível, com boa eficácia, curta duração, a paciente acaba escolhendo por tomar ou não, a previsibilidade do sangramento com os métodos combinados e nos extremos da vida até com o alívio dos sintomas climatéricos. E lembrar sempre que na hora da escolha, a mulher também pensa, isso nós vemos muito na prática clínica do dia a dia dos nossos consultórios, um método com baixo impacto na saúde, obviamente, com mínimos efeitos colaterais, que não interfiram no ganho de peso e, de preferência, sem impacto na função sexual. Aqui eu trouxe só para lembrá-los que são preceitos importantes, né, que o progestagênio, isso nós vamos falar mais um pouquinho ao longo da minha apresentação, é qualquer substância que tem o poder de transformar o endométrio proliferativo em secretor, mudando o muco cervical, e é ele quem faz o bloqueio ovulatório, por isso que temos métodos só com progestagênio. E o estrogênio é a cerejinha do bolo para o controle do sangramento indesejado. Só que nós sabemos que a estrogenicidade, né, quanto mais estrogênico o método, pior é para o perfil metabólico, para o risco tromboembólico por conta da metabolização hepática, que nós sabemos que essa passagem aumenta as proteínas envolvidas na gênese da hipertensão arterial, aumenta as proteínas carregadoras das globulinas sexuais e aumenta os fatores de coagulação. Então, todo raciocínio também para inovação requer um pensamento voltado para a segurança. Agora nós vamos começar eu vou mostrar para vocês as novidades já disponíveis no mercado brasileiro e nós vamos num crescendo até as inovações que ainda estão em fase de desenvolvimento. Então, no final de 2021, essa pílula contendo drospirenona chegou no mercado brasileiro e ela tem uma proposta de não conter um estrogênio, e os ensaios clínicos demonstraram que a drosperinona é altamente eficaz, não teve nenhuma preocupação durante a fase desses ensaios de segurança com relação a risco tromboembólico, e foi documentada uma alta taxa de aceitação, e por conta da característica do fármaco, a drospirenona tem uma meia-vida mais longa, houve uma alta aceitação e uma baixa taxa de descontinuação devido a distúrbios hemorrágicos. E vejam que interessante esses dados desse estudo para aquelas mulheres que se beneficiariam mais, aquelas que têm uma contraindicação formal ao uso de métodos que contêm estrogênio. Então, o resultado desta análise sugere que nós poderíamos ter uma previsibilidade para os padrões de sangramento, sem nenhum prejuízo na qualidade de vida, até mesmo na qualidade de vida sexual. E vejam que interessante, as mulheres que tinham ciclos menstruais basais mais longos, elas teriam uma maior ocorrência de sangramento programado, ou seja, naquele período de pausa dos 4 dias. E os sangramentos não programados, eles foram observados com uma maior frequência em mulheres mais velhas, com maior idade, e naquelas com IMC mais elevado. Então, esses dados, na hora da oferta do novo contraceptivo, ele acaba sendo muito interessante
por conta dessa questão do sangramento, que normalmente os métodos que contêm só progestagênio, eles são realmente a pedra no nosso sapato do dia a dia pela questão do sangramento não programado. Uma nova pílula que provavelmente estará disponível aqui para nós em 2024 é uma pílula que contém estetrol, que é um estrogênio diferente, um estrogênio nativo com ação seletiva nos tecidos, derivado do fígado fetal, associado à drospirenona, a mesma progesterona, o progestagênio, contido no Slinda. Então, ele tem um perfil amigo do fígado, um potencial menor trombogênico por conta dessa atividade seletiva do estetrol no receptor. Então, ela tem uma atividade estrogênica, mantendo o trofismo vaginal, inibindo a ovulação, com efeito cardioprotetor e prevenção da perda de massa óssea, tem um impacto neutro no fígado, com mínimo impacto em sínteses de fatores de coagulação, mínimo impacto na síntese de SHBG e menor impacto no perfil lipídico, e ainda uma atividade antiestrogênica, um efeito antagonista na proliferação, migração e invasão das células mamárias na presença do estradiol. Então, ele acaba sendo muito interessante e até por plausibilidade biológica, talvez interfira menos na libido. Lembrar que essas opções mais novas, elas ainda não estão contidas nos critérios de elegibilidade do OMS. E vejam só que interessante, o sangramento programado parece funcionar melhor com essa combinação em comparação com as outras combinações já disponíveis no Brasil. Então, lembrar sempre que a escolha do estrogênio impacta na hemostasia, quanto maior a estrogenicidade, como eu mostrei no slide anterior, maior é esse impacto. E um dado interessante é que até o momento, né, nós temos dados de fase 3 dos estudos, ele parece exercer um mínimo impacto nos fatores de coagulação e proteína C ativada. Então, teoricamente, ele teria um risco para eventos tromboembólicos indesejáveis igual uma pílula que contém só progestagênio isolado, mas isso ainda precisa ser comprovado através de estudos de fase 4 e também, né, por conta dessa menor estrogenicidade, talvez um menor impacto em libido. Passando agora para os métodos de longação, no ano 2000, nós tivemos a chegada aqui no Brasil para a gente do dispositivo intrauterino que contém o levonorgestrel, que já é de amplo conhecimento de todos, o Mirena. Depois, no ano de 2021, nós tivemos o lançamento do Cailina com uma proposta de um dispositivo de tamanho menor e com uma liberação menor diária, obviamente com menor controle de sangramento. E, num futuro bem próximo, nós teremos aqui disponível o Levocert, que é muito semelhante ao Mirena, que eles têm a mesma característica e as mesmas indicações, mas ainda carece de pendência de liberação pela Anvisa, mas realmente ele está para chegar aqui para a gente, e para paciente, normalmente, quando existe uma opção igual, existe talvez uma questão associada a preço, talvez exista uma melhora no preço, isso acaba ficando mais acessível para a mulher que procura um método deste tipo. Mudando a modalidade, agora nós sabemos que existe muita pesquisa com relação ao desenvolvimento dos anéis vaginais. Eles acabam sendo muito interessantes para algumas situações. Então, vejam vocês que existem várias opções já sendo testadas, tanto para contracepção, como para tratamento da endometriose. Até mesmo nos Estados Unidos, nós já temos um anel disponível para tratar síndrome urogenital decorrente da menopausa, e isso vai começar a aparecer mais frequentemente na nossa prática clínica. Atualmente, nós já temos um anel vaginal de etinil-estradiol e etonogestrel, e nós já temos alguns estudos com um anel muito interessante,
com a proposta de uma durabilidade maior. Vejam vocês, esse anel que contém Nestorone, que é um progestagênio muito interessante, que ele tem uns efeitos antiestrogênicos, então eles acabam oferecendo uma menor estrogenicidade, e os efeitos colaterais ainda estão sendo estudados, porque um método que fique dentro da vagina durante um ano, existem algumas dúvidas sobre a presença dos efeitos do desconforto, do aumento da secreção vaginal e até mudanças em flora. Então, é uma novidade que está sendo estudada e também num futuro próximo teremos isso à nossa disposição. Uma outra forma de fazer a contracepção através de adesivo transdérmico, nós já temos o Evra disponível no mercado brasileiro, que é um adesivo com trocas semanais que contém etinil estradiol e a noregestromina. Ele é muito interessante para algumas situações onde precisamos, por algum motivo, evitar a via oral, até mesmo em respeito à preferência da usuária. E nós temos já disponível nos Estados Unidos um adesivo com levonorgestrel. Lembrem-se daquela régua que eu mostrei da estrogenicidade, aparentemente o levonorgestrel ele é um pouquinho menos estrogênico, então ele está contido neste adesivo de etinilestradiol, já disponível nos Estados Unidos, e até o momento os estudos mostram que existem poucos efeitos adversos, especialmente em mulheres com IMC acima de 30, que seria uma das indicações muito interessantes, e realmente para aquelas mulheres que tiveram efeitos adversos durante o uso, aparentemente poucos tinham correlação com a medicação, e esses efeitos foram de intensidade leve. Existe, num futuro não tão distante, alguns estudos que acontecem na África para esses pellets, os implantes biodegradáveis. Nós temos já no Brasil o implante de etonogestrel, mas existem algumas preocupações, ainda mais para a população de maior vulnerabilidade, aquelas pacientes que nós temos menos acesso, que a gente acha que elas não vão voltar no nosso serviço para fazer a retirada, as retiradas difíceis, quem faz a inserção e a remoção do implante atual sabe do que eu estou falando. Tem algumas situações muito difíceis que a gente às vezes tem que fazer guiado por ultrassom, até mesmo levar para centro cirúrgico, mas existe uma pesquisa para esse implante biodegradável, que tem ainda o nome de CASE-AS. Então eles fizeram o desenvolvimento desse pellet com um core shell design, que é muito interessante. Ele tem a camada mais interna com um polímero diferente, ou seja, se a paciente deseja suspender, eles conseguem localizar melhor, né? Por ser biodegradável, teoricamente ele não seria removível, mas eles fizeram essa estratégia para que num determinado período de tempo ele tenha essa possibilidade de remoção, e para quem não quer remover ou tem alguma dificuldade para acessar o centro de planejamento familiar, ele é biodegradável. Então, os estudos, ele está numa fase pré-clínica, para avaliar esses três tipos de dosagem do fármaco. Então, até o momento, o que eles encontram, o que tem na literatura, que a proposta é um implante único, altamente eficaz, colocado subdermicamente, de uma duração intermediária de 18 a 24 meses, sem necessidade de remoção, mas passível de remoção por até 6 meses antes da duração pretendida, proposta de retorno rápido e previsível à fertilidade, e os efeitos colaterais não piores do que os implantes já aprovados. Então, idealmente, seria melhor. Esse implante ainda, obviamente, não está disponível no mundo inteiro, está em fase de estudo, mas achei interessante trazê-lo aqui para a nossa discussão como mais uma inovação de contracepção. Agora, falando um pouquinho de alternativa não hormonal para mulheres, existe esse regulador de pH vaginal, que é o FEXI, que é um gel sob demanda, ou seja, a paciente faz a aplicação 1 hora antes da relação sexual ou imediatamente
antes, que contém alguns ingredientes tamponantes ativos, como ácido lático, ácido cítrico, bitartarato de potássio, alguns agentes gelificantes, e o ensaio clínico mostra para nós um uso típico próximo do ideal, e realmente com um mecanismo muito interessante para deixar a mulher com uma autonomia para aquelas que preferem não utilizar um método hormonal. Lembrando que os efeitos adversos mais comuns são a descarga vaginal, alguma alteração em hábito urinário, então ele é contraindicado para aquelas mulheres com histórico de infecção do trato urinário recorrente, mas acaba sendo uma opção interessante. O único senão é o valor. A aplicação sai em torno de 20 a 23 dólares. Então, realmente, para a população brasileira, ele acaba sendo um pouquinho difícil, até para quem tem uma renda maior. Agora vamos falar da maior inovação, né, a contracepção masculina. Eu trouxe aqui esses dados muito interessantes, né, de uma pesquisa de 2017, mostrando talvez uma mudança na atitude dos homens. Eles acabam querendo participar, coparticipar da decisão e, se possível, usar alguma coisa para ajudar no planejamento familiar. Então, vejam vocês que a maioria sempre muito interessada ou demonstra algum interesse em algum método, e realmente os métodos hormonais, eles acabam sendo muito atrativos pela questão da reversibilidade. Então, o mecanismo de ação da contracepção masculina é muito semelhante à da contracepção feminina. Normalmente é utilizada uma medicação para bloqueio de eixo e para bloqueio da produção final do espermatozoide. Então, lembrar que quem bloqueia o eixo, né, potencialmente, como eu mostrei no início da apresentação, é um progestagênio, de preferência com uma atividade antiandrogênica, associada a uma testosterona para inibir a produção do espermatozoide. Então, existem algumas medicações sendo testadas, como, por exemplo, as medicações injetáveis, mas o que atualmente vem chamando muita atenção da comunidade científica é essa combinação do gel de Nestorone com testosterona, que realmente é uma aplicação diária. Os estudos estão em andamento já em fase 3, sem grandes efeitos adversos, com grande satisfação entre os usuários, mas que realmente carece de mais estudos. E estudos ainda abertos, né, em fase ainda 2, que estudam contraceptivos para o público masculino de forma injetável, injeção intramuscular ou subcutânea. Aqui eu trouxe um print, né, de como é feita a aplicação do Nesti, que é o gel de Nestorone com a testosterona. Então, realmente, os comentários dos participantes, né, da fase 3 de estudo, que é muito fácil, que é algo que eles sempre quiseram, que ele gostaria de continuar usando, né, o paciente do sexo masculino, quando que isso vai estar disponível na farmácia, será que eu posso entrar no estudo novamente? Então vejam que a aceitação foi muito interessante. E das pacientes, né, da parceria, elas acharam ótimo para o relacionamento, realmente não querem voltar para o método antigo, né, que dependia só do uso feminino, então isso eu achei muito interessante em trazer sobre aceitabilidade. Falando ainda de contracepção masculina, este é um método de bloqueio físico, né? A RISUG, que é a injeção reversível de um polímero no conduto deferente, bloqueia a passagem física dos espermatozoides, provocando o estresse iônico, alterando o pH, realmente fazendo uma azoospermia obstrutiva. Então, é uma técnica interessante, os estudos ainda estão em fase 3,
ela tem uma proposta de ter um efeito mais rápido que a vasectomia, mas ainda carecem dados sobre a reversibilidade. Até o momento, aparentemente, a durabilidade do efeito gira em torno de 10 a 13 anos, com poucos efeitos adversos, mas ainda faltam dados em seres humanos sobre a reversibilidade. E, obviamente, existe uma dificuldade de se encontrar voluntários para o estudo que está em andamento, especialmente na Índia, mas achei interessante trazer para a nossa discussão. E lembrar que existem as tecnologias de prevenção com uma proposta múltipla, que ao mesmo tempo elas evitam uma gravidez indesejada, potencialmente usam uma medicação que previnem uma pré-exposição ao HIV e até mesmo a outras infecções sexualmente transmissíveis. Nos próximos slides eu vou mostrar para vocês o que existe já de produtos em desenvolvimento, então nenhum deles ainda é disponível para comercialização, mas vejam vocês que existem muitos produtos em desenvolvimento, como anéis de uso intravaginal, gel para uso vaginal, biofilme absortivo em mucosa vaginal, até para aplicação endoanal, injetáveis, pílulas, implantes e até PETs com microagulhas. Então vejam vocês que as principais indicações e o principal desenvolvimento é evitar uma gravidez indesejada para as populações de maior vulnerabilidade, usar uma medicação, talvez uma pré-exposição contra o HIV, que é altamente prevalente ainda na população mais vulnerável, e talvez usar alguma medicação para evitar clamídia, gonorreia. Então, essas são pesquisas ainda muito interessantes em desenvolvimento, a grande maioria em fase pré-clínica, algumas já em fase 1 e 2, e a minoria em fase 3 e já com aplicação para a população. Então, vejam vocês, esse é um panorama de tudo que vem sendo desenvolvido. Eu espero que num futuro muito próximo nós tenhamos tudo isso à disposição, porque essa proposta múltipla, não só de evitar gravidez, mas de evitar algumas outras doenças, ela acaba sendo muito interessante para aquelas populações de menor acesso, de maior vulnerabilidade. Então, aqui um exemplo dessas tecnologias que já estão em fase 1, 2 e até 3 de estudo. Para quem tiver curiosidade, eu até preparei esse QR Code se vocês quiserem apontar a câmera dos celulares, existe um prospecto, um folder dessas empresas de tecnologia, com o nome das combinações. Achei muito interessante. Quando eu fui atrás desses dados para montar a aula, eu me encantei, porque realmente é uma proposta que vai além da contracepção, agregando algumas outras coisas importantes para o nosso dia a dia. Então, para quem faz pesquisa, achei muito, muito interessante e trazer aqui para a nossa discussão. Então, gostaria de fazer as minhas considerações finais, lembrando que a falta de variedade pode significar que não há opções adequadas para certos grupos populacionais e que a predominância de métodos únicos, como muitas vezes quem trabalha em sistema público de saúde, tem apenas um único método, pode indicar a falta de escolha adequada e com certeza vai deixar essa mulher desprotegida. E colocar a população e o planejamento familiar no centro dos esforços globais significa melhorar a saúde reprodutiva, combater a pobreza, trazendo o benefício para todos que convivem na comunidade. Eu aproveito para agradecer demais a atenção de vocês e estou à disposição, aliás, para conversar um pouquinho, aprofundar um pouquinho mais sobre tudo que eu mostrei. Muito obrigada. Doutora Ana Valéria, muito obrigado. Eu acho que a senhora colocou um ponto muito fundamental, né, sobre o surgimento dessas novas tecnologias, que é exatamente ampliar a oferta. Eu acho que quando a gente
limita o número de métodos, a gente também limita essa oferta do ponto de vista de que algumas mulheres não vão poder usar, outras não conseguem usar por questões financeiras, ou ainda mais quando a gente pensa em um país com uma desigualdade e uma renda muito inferior, né? Eu tomei algumas anotações aqui durante a aula, achei assim, brilhante a explanação, muito leve, muito direta, objetiva, né? Mas, assim, acho que algo fundamental foi falado, foi o fato da paciente desejar usar determinado método. Esse é um princípio, né, da contracepção. Muitas vezes a gente tem a tendência, e algo que a gente bate muito quando a gente vai ensinar para residente, para aluno, sobre quem escolhe, no final, o método que vai ser usado. E essa é uma escolha única e exclusiva da paciente. Nós temos a obrigação de orientar efeitos colaterais, eficácia, tudo, né? Mas quem decide, no final, é sempre a paciente. A senhora colocou aí um método não hormonal, né, um gel não hormonal no final, e a paciente pode desejar. Estava olhando lá que o uso típico gira em torno de 86% a 89%. Nós temos aí 14%. Né? E se a paciente tiver, né, essa disponibilidade, se ela quiser, é um direito dela, acho que a gente não tem como impedir, a não ser orientá-la. Né? Acredito que as eficácias dos métodos novos, elas sempre entram nessa conta antes de serem lançados, então, sempre quando a gente pega um outro pilar, que é o fato do método ser seguro ou não, ele está ali envolvido. Então, os métodos lançados são sempre métodos com uma segurança já bem consistente. São métodos seguros, a senhora colocou um gráfico aí de estrogenicidade com metabolismo, né, que interfere aí no metabolismo hepático, que eu achei super interessante e que trazem para a gente uma segurança maior em relação ao uso dos métodos, principalmente quando a gente pensa no surgimento de novas tecnologias para aplicabilidade aí na prática clínica. E, claro, a gente tem que pensar uma coisa muito importante que eu não tinha me dado conta, que é o fato de que os novos métodos ainda não se enquadram dentro dos critérios de elegibilidade. Eu acho que isso é importante. Pode ir. Exatamente. Então, quando a gente pensa em oferta, oferecer o método, isso que você falou, Eduardo, vou te chamá-lo de você, tá? Que você é Por muito favor. jovem, tá? E pode me chamar de você também, tá? Isso é muito interessante, porque quando a gente pensa num sangramento não programado, isso impacta demais no dia a dia da mulher. Então, a gente fica com aquela sensação do cobertor curto, né? Que a gente cobre a cabeça e descobre o pé. Então, se você aumenta a estrogenicidade, você tem um controle melhor do ciclo, mas você tem potencialmente um prejuízo por conta da metabolização hepática. Né, principalmente pensando em etinil e estradiol. E como você bem lembrou, os novos métodos, eles apareceram depois, né? O Claira, por exemplo, que tem o valerato de estradiol, o Nestela, que está para chegar para a gente em 2024, que tem o estetrol, eles ainda não estão no critério de elegibilidade que foi feito em 2015. Então, a gente ainda vai se surpreender com algumas outras questões que provavelmente serão estudadas e estarão à nossa disposição na palma da mão, né, gente? Quando que a gente imaginou que nós teríamos esse critério ali no nosso celular, num aplicativo? Então, hoje, a nossa vida está mais fácil quando nós vamos discutir planejamento familiar com a paciente. E pensando no sangramento que é tão desconfortável, se eu uso um estrogênio que é mais potente, né, um etinil estradiol numa dose mais alta, eu vou ter um sangramento programado, previsto, mas eu aumento esses fenômenos indesejáveis. Então, isso é importante que o médico domine para discutir todas essas questões com a paciente, né? Porque às vezes a paciente me procura falando que alguém falou para ela que a pílula diminui o libido.
e que ela percebeu que depois que ela começou a usar, ela realmente teve esse impacto. Mas às vezes eu até falo de forma bem leve durante a consulta, olha, será que é a pílula? Porque às vezes essa questão é a ponta do iceberg, a gente sabe que é tudo multifatorial, então é muito interessante que a gente tenha esse domínio e saiba lidar com essas dosagens diferentes, com essas apresentações diferentes, hormonais e não hormonais, para realmente se enquadrar naquele momento de vida do casal e principalmente da usuária, que se ela não aderir, é a mesma coisa que não usar. Então, de nada adianta ter um índice de PURE bom se a paciente não usa, né? Então, realmente, isso impacta em compliance, em adesão, e isso melhora a relação médico-paciente, que é uma relação de confiança, a gente acompanha a mulher em todas as fases da vida. Então, eu quis trazer, porque realmente é muito importante essa noção de todos os métodos da novidade, mas nunca esquecer de alguns preceitos básicos que acabam trazendo algum impacto na hora da escolha. Um ponto importante aí né, desse método, que é o que a gente já tem no Brasil, que é o da drospirenona, né, agora isolado, né, que eu acho que acaba trazendo um apoio interessante na prática clínica, principalmente pelos efeitos não contraceptivos. A gente sabe que eles, né, por conta da contracepção, tá ok, tá, mas os efeitos não contraceptivos acabam sendo um atrativo muito interessante para esses pacientes. Então, a gente tem visto algumas pacientes já buscarem esses métodos, apesar do valor ainda ser um pouco elevado, muito elevado, né, se a gente for pensar a médio prazo aí, pelo menos, mas esses efeitos acabam atraindo, né? Então, assim, uma menor incidência de acne para as pacientes que gostam do método, né? Então, isso acaba impactando também na escolha desses métodos pelos efeitos não contraceptivos, né? Essa é uma realidade na prática, de um modo geral, de fato? Ah, com certeza. Realmente, às vezes a gente pensa naquela situação ideal para a paciente, até pensando nos benefícios extra contraceptivos, como você bem lembrou da drospirenona, que ela tem uma ação antimineralocorticoide, então ela acaba sendo muito interessante para a gente em algumas situações. Mas o preço final, né, que é o que impacta no dia a dia da vida da paciente, nem sempre ele acaba nos ajudando, né? A paciente às vezes usa um blister e nos procura dizendo, olha, eu não consigo manter o método, foi ótimo, achei que melhorou tudo, não fiz edema, não fiz mastalgia, né? Que são os efeitos oriundos dos progestagênios, de alguns deles, né? Principalmente os que têm ação glicocorticoide. Então, assim, e a paciente acaba não aderindo porque não coube no bolso. Então, também é importante, na hora da oferta, mostrar para a paciente, olha, o preço varia de tanto a tanto, é possível? Seria o melhor para a senhora, mas é possível? Então, às vezes, né, a gente, com muito academicismo, a gente sempre sabe o que é melhor para a paciente, mas para ela, às vezes, na hora da compra, não fecha a conta do final do mês. Então, isso é uma coisa muito importante também para ser discutida, porque impacta em adesão. Perfeito. Eu vou abrir para os colegas, então, caso alguém tenha alguma pergunta, queira fazer algum comentário, né? Enquanto isso, a gente continua discutindo as minhas anotações aqui, foram algumas aqui. Aqui, ó, o Rubens tem um comentário, né, doutora? Excelente aula. Tá? Sobre os limites do SUS, é muito importante unir o conhecimento científico de ponta com as políticas nacionais de saúde, como, por exemplo, planejamento familiar, para levar essas novas tecnologias para a promoção de saúde em larga escala populacional. Perfeito. A professora Lamanda levantou a mão. Professora, fica à vontade. A Lamanda tem que desbloquear o teu Professora, áudio para a acho que gente te ouvir. o áudio está bloqueado. Isso. Pode falar agora. Estão me escutando?
Agora sim. Desculpa, gente, deu um pequeno problema. Professora Ana, maravilhosa, maravilhosa. Eu não Obrigada. perco uma sexta-feira, porque essas sextas-feiras são presentes para a gente começar o nosso sextou. Mas é maravilhoso a gente aqui na academia, aqui na faculdade, assim, é brindado com essas sextas-feiras científicas. Eu queria só abordar um tema, um ingrediente a mais que eu acho interessante para nós aqui na nossa realidade brasileira, é abordar aqueles casos aqui, as mulheres sem parceiro fixo. São as mulheres que não estão fazendo planejamento familiar, né? Não estão, lógico, estão fazendo seu planejamento familiar, mas num outro aspecto, né? Não querem engravidar, mas não têm parceiro fixo, não estão fazendo um planejamento efetivamente familiar, né? Elas querem se proteger e eu acho esse um ingrediente muito interessante e eu queria ver assim, e você abordou muito bem, é que a paciente é que escolhe, né? Eduardo também, porém é muito movida ao conselho do médico, né? O que ele pode apresentar. Dentro dessas novidades, me parece que há opções muito interessantes para esse público de mulheres de diferentes idades, né? Que vão de A a Z e que precisariam de um método que as ajudasse sem ter um parceiro fixo. E, nesse sentido, eu queria ver a sua análise, qual que é a sua, como você vê essa situação, assim, que com esse ingrediente a mais de mulheres sem parceiros fixos e que você precisa até de abordar outras questões, né, de proteção, como você mesmo colocou, de proteção de doenças, e, enfim, e outras questões. É só a sua visão com relação a essa questão e te agradecer novamente ao Eduardo, à Fabienne e a todos que te convidaram para estar aqui conosco hoje. Obrigada. Olha, excelente pergunta. Realmente, a gente percebe muito isso nitidamente no climatério e menopausa, quando as mulheres perdem o medo da gravidez, elas esquecem das infecções sexualmente transmissíveis. E nós vemos atualmente uma recidiva de algumas patologias em algumas populações que a gente não via antes. Então, para a população jovem que não tem parceiro fixo, eu sempre procuro fazer uma abordagem mais ampla, pensando em todos os benefícios. Por exemplo, você não tem parceiro, mas para você é interessante menstruar ou não menstruar? Para você é interessante ter o ciclo controlado, ter o sangramento previsível, porque ainda mais para quem não tem parceiro fixo, no dia que acha o príncipe encantado, não é legal estar menstruada, né? Então, Claro. a gente sempre tenta, com muito jeitinho, mostrar os benefícios adicionais de um controle de ciclo, algum outro benefício, por exemplo, para controle de SOP, para controle de algum sangramento indesejado, e nunca esquecer que o método, ele evita uma gravidez, mas ele não evita uma IST. Então, impreterivelmente, ela tem que usar o preservativo, então isso acaba sendo mandatório. Tá? Então, Claro. realmente, para este tipo de orientação, é mais importante ainda enfatizar que a pílula do dia seguinte, ela é para uma emergência, porque às vezes na prática clínica a gente vê as meninas Acaba utilizando virando método sempre, contraceptivo, e né, não doutor? é, e não funciona sempre. Então, essa sua pergunta foi excepcional, que me deu a oportunidade de falar isso que eu não coloquei na aula. Mas realmente é uma preocupação, a gente vê numa população mais jovem que ainda tem aquele pensamento mágico, eu não vou engravidar, e acaba se utilizando de um contraceptivo que era para ser emergencial, usando várias vezes ao ano, às vezes 2 vezes no mês. Então, Sim. aí vai o nosso papel realmente, que é fundamental, de orientá-las a fazer a educação sexual, né? Que para ter uma vida sexual Sim, plena é preciso ter saúde sexual, porque algumas claro. situações são traumáticas para paciente, ainda mais para quem está começando a vida sexual. Sim. É um Então, muito ingrediente obrigada na pela sua qualidade pergunta. de vida e de saúde, né, doutora Ana? Mas Exatamente. vou te chamar de Ana porque você é Por jovem favor. Não e sou tanto, mas maravilhosa, viu? obrigada.
Obrigada, Ana. Sou eu quem lhe agradeço, fala Amanda. Eu só tenho mais uma questão aqui, assim, em relação ao uso da drospirenona isolada, porque um dos grandes problemas, né, foi bem colocado aí, já foi reforçado na sua aula várias vezes, sobre o fato de que a progesterona isolada, os progestagenos isolados, geram esses sangramentos, né, não esperados, esses sangramentos irregulares ali. E aí, dentro dessa possibilidade, a gente acaba tendo como uma opção terapêutica para aquelas pacientes da transição menopausal, justamente ou o desogestrel, ou quando a gente não vai usar, né, o sistema intrauterino de levonorgestrel. A gente tem alguma comparação, você tem conhecimento de alguma análise entre eficácia entre o desogestrel e a drospirenona isolada? Existem esses trabalhos? Faria mais sentido optar por um ou outro nesse primeiro momento? Considerando que a paciente não vai usar o Mirena. Aquele estudo que eu mostrei, que é do Santiago Palacios, inclusive ele comparou o desogestrel com a drospirenona. Então, realmente, com relação a padrão de sangramento, por conta da meia-vida da drospirenona ser maior, até por isso que é sugerido uma pausa de 4 dias, e tem muita paciente que não sangra nos comprimidos inativos por conta dessa meia-vida mais longa. Até o momento, com esses dados que eu apresentei, a drospirenona tem se mostrado melhor com relação a esses eventos de sangramento não programados. Uhum. Comparando com o desogestrel. O estudo é exatamente esse, que o desogestrel era amplamente utilizado, né? E aí veio para nós agora a drospirenona. Então, aparentemente, com relação a este critério de avaliação ao sangramento não programado, a drospirenona mostrou-se até o momento ser superior ao desogestrel. Perfeito. Então, uma boa... A não ser para aquelas pacientes que eu mostrei, né? Que são aquelas pacientes que têm uma idade mais avançada e para aquelas pacientes que têm o IMC acima de 30. Até o momento, os estudos falam que essas mulheres podem ter uma maior incidência de um sangramento não programado na vigência do uso. E aí, para ambas as situações, seja desogestrel, seja drospirenona, porque aí é uma questão, né, que independe mesmo total ali do método. E sabe uma coisa muito interessante? Lógico que isso é muito off-label, mas às vezes você falou numa situação muito interessante, que é o climatério, que é um período de muita flutuação, e que às vezes a gente tende a usar um progestagênio, né? Não falando do DIU de levonorgestrel, mas se você fizer a drospirenona, talvez, né, num futuro, não tem ensaio clínico nenhum sobre isso, mas para aquelas mulheres que já usam a drospirenona, estão caminhando para essa fase, chegando perto dos 50 anos, talvez uma alternativa para a gente seria associar um gel de estradiol, né, por via transdérmica, manter a drospirenona, que daí a gente consegue ter um melhor controle desse sangramento indesejado, nessa fase que sabidamente nós temos uma maior flutuação, e depois dos 50 anos a gente migra, né, se ela gostou da drospirenona, nós temos 2 opções no mercado brasileiro para pós-menopausa, né, que é a associação da drospirenona com o estradiol. Então, seria uma transição mais suave, com menos sangramentos não programados no climatério, que também são muito desagradáveis para a paciente. Mas isso que eu estou falando é totalmente off-label, não tem nada publicado, mas é uma vontade que a gente tem, né, de manter essa progesterona que é tão diferenciada com esses estudos que eu apresentei para vocês, e talvez fazer uma associação daí no estradiol transdérmico nesta fase da vida, e depois abaixar a dose, né, da drospirenona para a terapia hormonal. Perfeito. A professora Marilene levantou a mão, professor, fica à vontade. Obrigada, professora Ana, pela aula, foi excelente, muito obrigada. Eu queria lhe fazer uma pergunta sobre essa reportagem de voltar a usar as pílulas de norgestrel, essas que a gente chamava de mini pílulas, né, que seriam só as de progesterona, para facilitar o acesso às pacientes, né, porque saiu recentemente a liberação do uso sem prescrição nos Estados Unidos. Nós sabemos que lá é um controle muito grande, né, sobre a prescrição, e se a senhora poderia nos dar, você poderia nos dar sua opinião sobre isso. Obrigada.
Eu acho sempre muito complicado a paciente fazer essa escolha sem a ajuda médica, sabe? Eu tenho algumas considerações justamente porque se existe um sangramento não programado, né? Quando dá tudo certo, gente, é maravilhoso. Imagina você chegar no balcão da farmácia, como aqui no Brasil, a mulher não precisa de prescrição médica, né? Mas normalmente elas nos procuram para ter esse endossamento, esse embasamento, para uma orientação sobre os efeitos indesejáveis. Então, eu acho que isso facilita o acesso, mas tirar ali a orientação médica, eu tenho lá minhas dúvidas, sabe? Das indicações, das contraindicações, dessa orientação prévia, da apresentação desses dados para a paciente. É claro que a gente entende que isso teria um impacto em acessibilidade, né? Mas também acessibilidade sem educação, trazendo aqui para a nossa realidade, né, para o nosso país, eu tenho as minhas dúvidas, eu acho que não funciona. Queria até a opinião dos outros professores aqui, mas eu acho que é uma realidade um pouco distante, ainda mais para uma população como a nossa, que ainda carece de educação, né? Educação sobre planejamento familiar. Sem dúvida, é uma questão interessante, viu, Marilene? Adorei sua pergunta. A gente vai entrar no conflito de acessibilidade e educação, né? Eu acho que isso é fundamental. Se você... Pensando em desigualdade, né? Claro, eu acho que isso a gente tem que considerar. E se a gente não consegue oferecer essa informação de forma concisa, técnica, para toda a população, me parece que é, talvez, uma facilidade, ou mesmo lavar as mãos ali, olha, então, ok, vamos oferecer esses métodos. Ontem eu recebi essa, né, eu vi no perfil, a Mariana enviou para mim aqui no perfil da COG essa notícia mesmo dos progestinos sem prescrição, assim. Então, realmente tem que... Aí eu fiquei pensando assim, mas no Brasil isso já acontece, né? No Brasil você já consegue fazer essa compra sem. Mas, como a professora colocou mesmo, existe uma prescrição muito controlada nos Estados Unidos e essa liberação acaba por facilitar lá um outro modelo, né? Numa outra condição, o uso dos métodos. Sim, muito obrigada. A minha questão também era o retorno, não só por causa dessa notícia, mas o retorno dessa formulação, da sua eficácia, da sua praticidade, porque nós deixamos de usá-la em função de ter disponível métodos um pouco mais eficazes, não é isso? Exatamente, exatamente. Então, realmente traz essa preocupação também de eficácia. Será que vai ser igual, né? Ainda mais sem orientação médica? Eu tenho minhas dúvidas. Eu realmente acho que agora, com essa liberação, a gente vai observar esse grande ensaio clínico aberto. Aí vamos ver o que vai acontecer nos Estados Unidos daqui a alguns anos com essa liberação. Sem dúvida, para elas, é uma vitória, né? Uma vez que existe essa dificuldade, quem já foi nos Estados Unidos sabe como é difícil comprar qualquer medicação sem prescrição. Então, realmente, existe esse controle muito rigoroso, mas a gente realmente fica com algumas questões mais profundas do que só a acessibilidade, não é mesmo? Concordo plenamente. Muito obrigada, viu, Ana? Disponha. Bom, pessoal, a gente está caminhando aqui para o final. Alguém tem mais alguma pergunta? Doutora Ana, eu agradeço enormemente o aceite para estar conosco aqui nessa sexta-feira, né? Fica o convite para uns próximos retornos aqui. Foi excelente a aula. Agradeço de verdade em nome aqui do departamento. Olha, sou eu quem tenho que agradecê-los pela presença, por toda a generosidade. Foi um prazer enorme. Quando precisarem, contem comigo, será um prazer.